Estou entrando aqui ao vivo agora. Minha primeira aparição ao vivo em a cores aqui no grupo. Eu só queria que alguém pudesse me dizer se tá ok o áudio, se estão me ouvindo. Tem alguém aí? Bom, se alguém tiver com alguma dificuldade, se o áudio não estiver legal, vocês me dão um toque, tá? Bom, eu sou a Ju, eu sou a administradora do grupo e eu resolvi fazer essa entrada ao vivo aqui porque o nosso grupo está crescendo e assim como a informação é importante e ajuda, às vezes quando a pessoa cai de paraquedas, né, em algum lugar que não entende muito bem o que está acontecendo nesse grupo, a informação pode não ser benéfica. O nosso grupo, ele é um grupo sobre introdução alimentar pelo BLW e a introdução alimentar participativa, que a gente chama. Que é diferente da introdução alimentar tradicional, que todo mundo conhece, que normalmente os pediatras recomendam, né? E o que eu estou percebendo aqui é que muitas famílias estão entrando no grupo e aí vem essa imagenzinha essas fotos dos nossos bebês aqui do grupo que fazem BLW comendo os alimentos em pedaços e elas às vezes entraram no grupo porque estavam interessadas em introdução. Obrigada, Silmar. Obrigada, ela está dizendo que está ok o áudio, que bom. E essas pessoas veem as fotos dos nossos bebês aqui no grupo comendo em pedaços e às vezes elas entraram no grupo porque estavam procurando informações sobre introdução alimentar e nem sempre sabem o que é BLW, né? Então eu vou fazer esse vídeo, eu vou tentar ser sucinta e rápida nesse vídeo para que ele fique disponível, vou tentar subir ele depois, para que ele fique disponível para todo mundo que precisa saber o que é BLW, por que esses bebês estão aqui comendo comidas em pedaços, para não achar que BLW, que a introdução alimentar pode ser feita dessa maneira, tipo, dá um pedaço de qualquer coisa para a criança, o bebê vai comendo. E não pode ser assim, isso pode ser inclusive bastante perigoso. Eu percebi isso pelos comentários nas fotos dos bebês que as mães postam aqui, os bebês comendo em pedaços, algumas perguntam assim, mas o bebê não vai engasgar? Só de perguntar o bebê não vai engasgar, a gente já percebe que a pessoa não tem muito conhecimento em relação ao BLW. E aí, se ela vê essa foto e não questiona, ela pode achar que pode dar ok, tranquilo, um pedaço de alimento para o bebê e sem se preocupar com mais nada, porque é assim que estão fazendo agora. Então eu vim aqui explicar o que é BLW para essas pessoas que não sabem de fato o que é o BLW. BLW é a sigla de Baby Led Weaning, que em tradução livre para o português ficaria mais ou menos o desmame guiado, ou no ritmo, né, do bebê, guiado pelo bebê. E essa palavra desmame era muito utilizada antigamente, quando a gente falava de introdução alimentar, a gente falava dos alimentos de desmame, né, da introdução do alimento de desmame. Quando mudou a questão de que o alimento não devia causar o desmame imediato e sim um desmame gradual, a gente parou de usar essa palavra desmame na introdução alimentar. Então a introdução alimentar hoje ela é chamada de introdução da alimentação complementar, ou seja, que vai complementar o leite. Então assim, o BLW ele é uma abordagem de introdução alimentar. Ele é diferente da introdução alimentar tradicional, onde o pediatra vai lá e fala, agora teu filho está pronto para comer, você pode dar papinha, começa com frutinha, raspadinha ou papinha de fruta, depois de não sei quanto tempo, uma semana, 2 semanas, um mês, você vai entrar com legumes, com almoço e com jantar, tudo muito, normalmente misturado, muito processado, assim, muito amassado, ou às vezes até batido no liquidificador, e aí essa normalmente é a orientação que o pessoal recebe, né? Na introdução alimentar. O bebê vai precisar comer dentro de cada refeição o grupo X, Y e Z de alimentos e uma quantidade X de comidinha. No BLW não é assim que funciona. Então, primeiro assim, o BLW ele é uma abordagem desenvolvida por duas inglesas, na verdade, a Jill Hapley e a Tracy Murkett. Elas são autoras desse livro aqui, maravilhoso. Elas são autoras desse livro aqui, que agora tem em português, no site da editora Timo.
A Jill Ripley, que é uma das autoras, ela era enfermeira de família no Reino Unido e era ela que dava orientações às famílias sobre introdução alimentar, amamentação. Ela era que fazia as visitas de puericultura à família, e eu acho que lá no Reino Unido os médicos, os pediatras só deviam cuidar de quando o bebê estava doente mesmo, o que não seria nada mal se eles fizessem isso aqui no Brasil. Enfim, e essa enfermeira, Jill Ripley, a escritora do livro, ela começou a perceber que naquela época a orientação da Organização Mundial da Saúde era que os bebês deviam ser introduzidos na introdução complementar aos 4 meses. E ela começou a perceber a dificuldade que as famílias tinham de alimentar um bebê de 4 meses. Né? Normalmente era um bebê que estava recostado para trás, que não tinha controle sobre o corpo, o tronco, normalmente ele estava caidinho para trás, não abria a boca para a colher, e quando a colher era colocada dentro da boca, ele botava a língua para fora e parecia cuspir todo o alimento, ou no máximo ele conseguia sugar o que vinha de dentro o que vinha da colher. E nessa época justificava que a alimentação fosse bastante líquida, porque um bebê de 4 meses não consegue fazer movimento de mastigação, então não podia ser um purezinho aos 4 meses, o mesmo que uma papinha mais espessa não poderia ser aos 4 meses, porque o bebê só tem aos 4 meses movimento de sucção, ele vai tentar sugar o que estimular o lábio. E ela, observando esses bebês, a dificuldade das famílias de introduzir a alimentação desses bebês, depois que ela teve, acho que foi o segundo filho, a primeira filha ela fez, acho que tradicional, mas depois do segundo filho, ela percebeu que o segundo filho dela, em determinado momento, foi até o prato da irmã mais velha, né, ou se direcionou ao prato da irmã mais velha e pegou alguma coisa do que a irmã mais velha estava comendo e levou para a boca. E aí é como se ela tivesse tido um insight, ela falou, pô, faz um sentido enorme, essas crianças com 4 meses parecem de fato não estarem preparadas para se alimentar, enquanto o mais velho de 6 meses fez um movimento espontâneo em direção à comida da irmã. E aí ela fez mestrado e doutorado baseado na autoalimentação dos bebês. O doutorado, se eu não me engano, foi concluído há pouco tempo, eu não tive acesso à publicação, não sei se já foi publicado. Ela diz que o doutorado dela foi feito como se fosse uma pesquisa comparativa entre a alimentação com colher e a autoalimentação. Então, ela já vem há muitos anos estudando a alimentação, a autoalimentação, né? E por experiência, ela vem, por experiência como mãe, ela vem introduzindo os filhos, se eu não me engano são 3, ela veio introduzindo os filhos nessa abordagem do desmame guiado pelo bebê. Qual que é a ideia dela? A ideia dela, ela parou para pensar e olhou e falou assim, olha, o bebê quando nasce, se é dada oportunidade para ele, a maioria dos bebês saudáveis, né, típicos, se colocados perto do peito, eles têm condições de encontrar o bico do peito e sugar e mamar. Então eles saem da barriga já com um reflexo de busca e de sucção. Se eles sabem já fazer isso e mamam, né, durante pelo menos os 6 primeiros meses, que é o que recomenda a Organização Mundial da Saúde, e ninguém precisou de fato ensinar esse reflexo natural, ela parou para pensar, será que quando chega na hora da introdução alimentar, será que o bebê também não tem um ponto de desenvolvimento onde ele aprende ou ele desenvolve a habilidade para comer sem que precise alguém ensinar ele a comer? É claro que se a gente pensar na questão da amamentação, um bebê que faz, por exemplo, uma pega errada, uma pega com uma boquinha muito pequena, que machuca o bico do peito, ou que não suga toda a quantidade de leite necessária, ou que não esvazia a mama de maneira adequada, suficiente, a gente consegue fazer algumas pequenas correções para que ele consiga se desenvolver. Mas, de fato, ninguém ensinou esse bebê a sugar. Ele já sugava, ele saiu de lá com essa capacidade, saiu de dentro da barriga com essa capacidade. Aí ela questiona assim, por que a gente acredita que o bebê consegue se alimentar sozinho quando nasce, aí ele perde completamente essa habilidade de se alimentar sozinho entre os 6 meses e os 2 anos, e depois dos 2 anos ele volta a aprender a se alimentar sozinho, porque daí eu acho que é a hora que ele começa a querer de fato usar a colher, ou que as mães diminuem o uso da alimentação controlada pelo adulto. E aí,
questionando isso, ela faz uma série de pesquisas e estudos, pedindo para as famílias, né, deixarem a comida mais à vontade para os bebês. Na época que ela começou a fazer isso, a recomendação da Organização Mundial da Saúde ainda era começar a introdução alimentar aos 4 meses. E o que ela pôde observar então foi que um bebê de 4 meses, normalmente, primeiro, ele não tinha mobilidade para ir em direção da comida, ele estava recostado, não tinha controle sobre o corpo, não conseguia se manter sentado de maneira reta, e não demonstrava nenhum interesse pela comida, além de não ter ainda iniciado o exercício de mastigação. Normalmente eles começam a exercitar esse movimento de mastigação perto mesmo dos 4 meses. Aos 4 meses é quando o bebê parece enfiar tudo na boca, né? Ele começa a descobrir que ele tem uma habilidade de pegar e chupar. Aí vai mordedor, a pessoa pensa, ele tá coçando a gengiva, tá com dente nascendo. Ou alguns pensam, esse bebê já tá com fome, o leite não tá mais sustentando e querem dar comida para essas crianças. Quando na verdade é só a tensão oral da boca dele que tá aumentando junto com a habilidade que ele tem, né, motora, com a habilidade motora que está melhorando. Só que ele não consegue fazer o movimento de ir em direção à comida. O que ele consegue tô com alguma coisa aqui na minha mão, me deram um mordedor, um brinquedinho, eu boto na boca. No começo eu chupo e de repente quando eu vejo eu já estou exercitando o movimento de mastigação. Só que isso com brinquedinhos. Eles começam a exercitar isso perto dos 4, 5 meses, né? E a Jill Hapley, ela vai reparando isso. O bebê de 4 meses não tem nenhum interesse pela comida, né? Eles querem morder as coisas por tensão oral, mas não interesse em compartilhar comida, em compartilhar o momento, em imitar o adulto. Ele não faz isso. E conforme ele vai se desenvolvendo, a estrutura dele vai se desenvolvendo neurologicamente, fisicamente, ele vai ganhando mais mobilidade, ele já consegue controlar, tem um pouco de centralidade em relação à cabeça e o tronco, ele já consegue controlar um pouco os movimentos. Se alguém coloca ele sentado, ele consegue se manter por algum tempo sentado. Esse bebê tem muito mais possibilidade de olhar para um alimento e falar, pô, isso aí parece interessante, esse brinquedinho parece ser legal, e aí ele faz o movimento de ir atrás desse alimento. Normalmente isso acontece quando o bebê está no colo da mãe, a mãe está comendo e ele bota a mão no prato da mãe. Se o bebê faz esse movimento com a intenção de pegar este alimento, porque ele compartilha da refeição, né? E ele quer imitar os adultos que cuidam dele, os adultos que estão à volta dele, o que os adultos estão fazendo, a gente diz que esse bebê está dando sinais de prontidão para se alimentar. Então, o BLW não é só pegar um pedaço de pepino, de chuchu e dar na mão do bebê e deixar que ele se vire sozinho. Se alguma família está fazendo isso, ela está colocando em risco o seu bebê. As famílias que querem fazer a introdução alimentar através dessa abordagem, porque não é um método com regras, faça isso, faça aquilo, com etapas, com coisas, não. É uma abordagem, é uma forma de pensar diferente à introdução alimentar. Se as famílias que querem fazer isso, elas simplesmente não se atentarem que existem condições para que esse bebê faça isso, e essas famílias precisam estar preparadas para que esse bebê possa ter essa oportunidade de interagir com o alimento e com a família na hora das refeições, ela pode estar colocando esse bebê em risco. Então não é só dar um pedaço de comida na mão do bebê. O bebê, eu estava falando dos sinais de prontidão, me perdi e voltei. O bebê, primeiro ele precisa dar os sinais de que ele está preparado para interagir com a comida. Quais são esses sinais? Os sinais básicos de que um bebê está preparado, né, que a gente fala. A primeira delas é ter pelo menos 6 meses. Por que a gente fala ter pelo menos 6 meses? Iniciar só a partir de 6 meses a introdução alimentar. Primeiro, porque essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde até 2003, eu acho, não, até 2000, 2001, não lembro. Ela indicava que a introdução alimentar deveria ser feita a partir dos 4 meses, e aí, a partir de 2003, ela mudou essa orientação para que a introdução alimentar só começasse a partir dos 6 meses de idade. E por que ela fez isso? Baseado em estudos, baseado em estudos de nível mundial. Ela começou a reparar que a introdução alimentar aos 4 meses não traziam tantos benefícios para o bebê como eles imaginavam, né?
E tem uma série de fatores. Se eu ficar falando aqui sobre por que houve a movimentação, como houve a movimentação de orientação em relação à introdução alimentar dos bebês, eu vou passar horas falando e essa não é a questão. Então, em relação aos sinais de prontidão do bebê, o primeiro deles, a gente fala iniciar depois dos 6 meses, quando o bebê já tiver feito 6 meses. Primeiro porque é recomendação da Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde no Brasil orienta da mesma maneira, né, em acordo com a Organização Mundial da Saúde, a Academia Brasileira de Pediatria, a Academia Brasileira de Nutrologia, todos eles orientam a iniciar a introdução alimentar a partir dos 6 meses. Até os 6 meses, a Organização Mundial da Saúde, de novo, recomenda leite materno ou leite artificial, as fórmulas, exclusivamente, até os 6 meses. E por que eles fazem esse tipo de recomendação de até os 6 meses? Porque em algum momento, ou porque baseado nos estudos que eles fazem de maneira muito ampliada, eles repararam que essa é a melhor orientação, que o bebê estaria mais protegido se ele iniciasse a introdução alimentar aos 6 meses e mantivesse aleitamento materno exclusivo ou fórmula, né, ou leite artificial exclusivo até os 6 meses. Sem água, sem suco, sem frutinha, sem chazinho, sem absolutamente nada. O bebê precisa de leite até os 6 meses. O sistema imunológico dele está se desenvolvendo. Antes dos 6 meses é bastante imaturo. Além do sistema imunológico do bebê, o sistema digestivo do bebê antes dos 6 meses é bastante imaturo, não produz determinadas enzimas que precisa produzir para poder digerir um alimento sólido. E quando a gente fala de alimento sólido, a gente está falando de papinha ou de qualquer coisa que não seja leite, né? Então não precisa ser alimento sólido tipo pedaço só. Alimento sólido é qualquer coisa que não seja leite. Ele não tem, o organismo do bebê não consegue produzir ainda enzimas para lidar com estes alimentos sólidos. E aí os estudos vêm e dizem, olha, bebês que começam a introdução alimentar precocemente têm maior risco de desenvolver intolerâncias a alimentos, alergias, obesidade, uma série de fatores. E a Organização Mundial de Saúde leva tudo isso em consideração e fala, olha, o melhor momento é a partir dos 6 meses. O bebê vai estar mais preparado a partir dos 6 meses. Então, primeiro, o bebê precisa ter mais de 6 meses. Segundo, o segundo aspecto de prontidão que a gente tem que observar nesse bebê, né? Além de ter mais de 6 meses, ele tem que estar conseguindo se manter minimamente no controle do próprio tronco e da cabeça. Um bebê que tem 6 meses, mas que ainda não consegue sentar assim, ó, se ele está com as costinhas encostadas, ele não consegue manter a cabeça, né, e se movimentar com a cabeça, não é um bebê pronto. Um bebê que tem 6 meses, mas ainda que precisa ficar assim, recostado, com a cabeça apoiada para poder se manter, não é um bebê pronto. O que é um bebê se manter sentada? Isso dá muita confusão na hora que a gente vai explicar sobre esse conceito. E a Jill Hepler, ela falou isso no encontro que ela teve com profissionais aqui em São Paulo na semana passada, para o lançamento do livro do BLW em português. Ela falou assim, olha, o bebê precisa manter o mínimo de centralidade, né? Mesmo que ele tenha um pouco de apoio, mesmo que ele não fique 2 horas sentado, né, na mesma posição que colocaram, ele precisa ter um mínimo de centralidade para poder começar, né? O mínimo de centralidade para poder se movimentar, para poder movimentar os braços, para poder ir atrás do alimento que ele quer, né? Porque um bebê que não tem muita mobilidade, que deixa... que está com muito recostado, provavelmente ele não consegue olhar para o alimento e ir em busca desse alimento e fazer movimentos de que quero ou não quero, sabe? Então, assim, o mínimo de centralidade para dar mobilidade para esse bebê, e isso é importante porque o sentar-se é um marco de desenvolvimento. E ele nos indica que o organismo do bebê, fisicamente falando, ele está mais pronto para lidar com a questão do engasgo. A postura do bebê reta, ela favorece um mecanismo de defesa que o bebê tem contra engasgo, que chama Gagnin reflex ou reflexo de Gag, que é um mecanismo protetor e é natural do bebê, mas esse mecanismo ele é muito mais eficiente se o bebê tiver com certa postura do que se o bebê tiver para trás.
Então a gente fala, primeiro aspecto de prontidão, ter mais de 6 meses. Segundo aspecto de prontidão para começar a introdução alimentar é estar sentado com o mínimo de centralidade, o mínimo de apoio, sabe? Mesmo que ele precise de um pouco de apoio, mesmo que ele canse um pouco e vá para trás, mesmo que ele ainda tombe um pouquinho para o lado, mas se você coloca ele com certo apoio, ele consegue se movimentar, ele consegue ir e voltar. É isso que o bebê precisa ter. Tá? Para manter a postura, para favorecer o sistema, o mecanismo de defesa contra engasgo e principalmente para favorecer a autonomia do bebê, para que ele possa olhar aquilo que ele vai pegar, para que ele possa escolher aquilo que ele vai pegar e que ele tenha condições de ir lá pegar. Um bebê recostado provavelmente não vai ter muita habilidade para fazer isso, né? E o terceiro aspecto é a questão do bebê demonstrar interesse pela comida. E o interesse pela comida, tem gente que fala, ai, meu bebê saliva quando vê comida aos 4 meses. Aí eu volto naquela questão, bebê de 4 meses está na fase oral, né? Aliás, desde que nasce o bebê está na fase oral e só vai sair dela quase perto dos 2 anos. Mas bebê de 4 meses está na fase oral e conforme ele vai ganhando mobilidade e descobrindo um pouco o mundo, né? Ele vai querendo explorar esse mundo com a boca. É através da boca que ele prova o mundo, é através da boca que ele entende como funciona o mundo, é através da boca que é a primeira relação que ele tem com o mundo, sabe? Então, assim, a boca é uma região muito sensível do bebê, muito, muito estimulada do bebê. É como se todas as sensações que ele tem passassem pela boca nesse momento. Então, um bebê de 4 meses que está lá recostado e que saliva na hora que vê uma mãe comendo, a mãe pode interpretar de que ele está com vontade de comer, mas ele não está com vontade de comer, ele só está com vontade de botar na boca isso aí que você está colocando. Se fosse jornal, ele ia querer colocar. Se fosse chinela havaiana, ele ia querer colocar na boca também, porque ele está a fim de experimentar o mundo pela boca. Então, assim, ter vontade de comer é quando o bebê consegue, primeiro, se dar conta de que ele é um ser separado da mãe. Isso vai se dar por volta dos 6 meses. Com 4 meses, o bebê ainda não faz muito bem essa distinção de quem é o cuidador, de quem é ele. Ele ainda fantasia de que todo o ambiente é ele que cria, sabe? Então, com 4 meses é difícil ele querer, eu vou imitar meu cuidador, como uma maneira de se relacionar com esse cuidador. Aos 6 meses, ele já começa a perceber. Por quê? Porque ele começa a ganhar mobilidade, né? Ele começa, alguns bebês conseguem engatinhar perto dos 7 meses, 6, 7 meses, e aí eles começam a perceber que eles conseguem se distanciar, eles vão se dando conta de que é um ser separado da mãe. E quando eles se dão conta de que é um ser separado da mãe, ou do cuidador, ou da família, ele começa a querer fazer parte daquele grupo. Como é que eu sou aceito aqui? Se essas pessoas fazem isso, ele começa a querer imitar. Isso só vai ser possível perto dos 6 meses. Então, antes dos 6 meses, é muito difícil que um bebê olhe alguém comendo e salive com vontade de comer. Só o que ele quer é provar com a boca o mundo. E pode ser qualquer coisa, a chave do carro, o celular, o controle remoto, principalmente essas coisas, né? Porque mordedor é uma coisa que eu não sei porque inventaram, que se o bebê gosta tanto de chupar outras coisas mil. Enfim, então esse bebê, ele faz esse movimento, o interesse que ele faz esse movimento de olhar para a comida da mãe, da família, de olhar para os cuidadores ou para os adultos comendo, ele faz tipo, eu quero saber o que eles estão fazendo aqui, o que é isso aqui, é um brinquedo novo que solta suco na mão, que meleca, sabe? Ele começa a explorar. Isso é um sinal de que o bebê está interessado nesse alimento, ele vai em direção ao alimento. E como que ele faz isso? Se dermos oportunidade. É quando ele está no colo vendo todo mundo comer, é quando ele está na cadeirinha dele ali sem fazer nada e todo mundo está comendo e de repente ele tenta alcançar alguma coisa. E se ele tem possibilidade de alcançar alguma coisa e ele se interessa, deixa eu dar oi, vocês estão comentando tudo aqui, Nayara, Carla Borges, Juliana Miranda, oi gente, Gabriela, Pamela, oi. Eu vou continuar, senão eu não termino nunca mais isso. Então, se a gente dá a oportunidade para o bebê dele fazer isso, quando ele estiver preparado, ele vai fazer isso. A Jill, inclusive, ela fala assim, você pode dar oportunidade para um bebê de 4 meses. A diferença é, ele vai atrás, ele vai se interessar dessa maneira, com essa mobilidade aos 4 meses, ela, por toda a experiência dela, acho que mais de 20 anos, eu não lembro direitinho quanto tempo ela está nesse mundo do BLW, quanto tempo ela está desenvolvendo essa abordagem do BLW. Mas ela fala, todo esse tempo, o que eu vi foi que as crianças, os bebês,
perto dos 6 meses, dão esse salto, fazem esse clique. Então, comer, de fato, é um salto de desenvolvimento. Comer é como andar. Se a gente for pensar assim, olha, todos os bebês estão prontos para comer aos 6 meses, a gente tem que dizer que todos os bebês estão prontos, ou devem, né? Melhor vou falar, prontos não, porque provavelmente eles estão mesmo, de alguma maneira. Mas assim, olha, se a gente for falar que todos os bebês aos 6 meses precisam comer, a gente tem que falar que todos os bebês a 1 ano, quando completar 1 ano certinho, 1 ano e 1 segundo, eles precisam andar. E aí a gente vai ver que andar, que é um salto de desenvolvimento, ele pode acontecer com um bebê de 10 meses e pode acontecer com um bebê de 18 meses e os dois serem completamente saudáveis. Quando a gente fala de bebê, a gente fala em torno de... Voltei, deu uma caída aqui, né? Já tá todo mundo me vendo de novo? Tá, então vamos lá, se ficar ruim eu falo de novo. Então, a gente estava falando do salto de desenvolvimento, né? Então, o bebê precisa andar com 1 ano, não precisa, o bebê que anda com 10 meses e com 18 meses, os dois são saudáveis, são normais e ninguém fica exigindo isso deles. Quando a gente fala de bebê, a gente fala em torno de, porque cada bebê vai ter um ritmo, cada bebê vai ter seu tempo. E é por isso que a gente observa os sinais de prontidão. Sinais de prontidão, ter mais de 6 meses, conseguir se manter de forma reta para poder alcançar o alimento, para poder se proteger de um engasgo, não ser um bebê que está completamente deitado para trás. Obrigada, Adriele, obrigada. Conseguir se manter ereto e mostrar interesse pela comida. Esses são os aspectos básicos. A gente fala depois dos 6 meses também, eu esqueci de dizer, mas é porque a partir dos 6 meses, aquele reflexo de protusão de língua que a gente fala, que é o bebê fazer aquela linguinha redondinha, típica de quem vai mamar, ele faz isso e empurra o alimento para fora. Esse aspecto ele vai diminuindo perto dos 6 meses. Quando o bebê está lá treinando com um mordedorzinho, desde os 4 meses, chupa, morde, não sei o que, papapá. Quando chega com 6 meses, ele vai treinando o movimento de mastigação e vai diminuindo o reflexo de protusão de língua, que é o que faz ele botar a linguinha para fora para sugar quando a boca é estimulada. Então, assim, você olha o bebê como um todo, olha o desenvolvimento dele de maneira geral, você percebe se ele está pronto ou não para se alimentar. E quando eu falo desses aspectos de prontidão, ter mais de 6 meses, sentar-se, né, manter-se sentado minimamente ereto, e mostrar interesse para a comida, isso vale para qualquer método ou qualquer abordagem de introdução alimentar. Se você tentar fazer isso com o bebê através da papinha, eu vou esperar ele sentar, vou esperar ele ter, né, um pouco de centralidade, vou esperar ele ter interesse, as chances disso dar certo, da introdução alimentar dar certo, não se tornar um suplício, meu bebê não come nada, um desespero, é muito maior, né? Porque o bebê está muito mais preparado. Então vale para qualquer introdução alimentar, seja tradicional para papinha, seja participativa, seja pelo BLW, né? Então, o BLW é isso, é uma abordagem que visa respeitar o tempo do bebê, o desenvolvimento do bebê e a autonomia do bebê, sabe? Então, tempo do bebê é esperar que ele esteja preparado, e não só o tempo do bebê dele estar preparado, mas é esperar com que ele descubra o que é aquele alimento. Ele vai pegar o alimento na mão, ele vai explorar, ele vai esmagar, ele vai cheirar, ele vai passar na cara, né, em todos os lugares e jogar no chão, e ele vai provavelmente botar na boca em algum momento, ele vai estar tentando entender como é que funciona aquele novo brinquedo. Né? E de repente aquilo vai fazendo sentido para ele. Né? Quando a gente fala em introdução alimentar em BLW, a gente tem que pensar nesse momento de transição, onde o bebê vai descobrindo para que serve o alimento e vai aumentando o consumo desse alimento à medida que a necessidade do leite vá diminuindo. E isso não é de um momento para o outro, isso não é nos primeiros 6 meses, isso não é instantaneamente, isso é gradual. Assim como a necessidade nutricional do bebê também vai aumentando de maneira gradual. Não é porque ele fez 6 meses que acabou tudo, o estoque de vitamina e de minerais que esse bebê tem no organismo. Não é porque ele fez 6 meses que, ladeira abaixo, vamos dar comida para essa criança rápido, porque senão amanhã ela está anêmica. A natureza, eu digo, ela é muito, muito, muito sábia, porque é gradual. A Jill Rapley, ela fala
acho que ela falou do encontro, não sei se está no livro, mas ela falou no encontro assim, o bebê que teve, por exemplo, o clampeamento do cordão umbilical tardio, que é o corte do cordão umbilical mais tarde, tipo 3, 5, 10 minutos depois, ou quando o cordão umbilical parou de pulsar, ele recebe um estoque 20 e tantos por cento a mais de sangue do que o bebê que tem o cordão umbilical cortado no momento do nascimento precocemente, vamos dizer assim. Esse bebê que tem um estoque de sangue mais robusto, que recebeu mais sangue depois que nasceu, né, da placenta e do cordão umbilical, ele é um bebê que se interessa pela introdução alimentar mais tarde, que se interessa pelo alimento mais tarde. Por quê? Porque as reservas dele estão lá em cima. Estando lá em cima, não tem nem por que ele sentir necessidade de botar isso aqui na boca e de comer. Ele recebe leite, ele tem um estoque de nutrientes elevado. Ele só vai começar a se interessar quando o corpo dele começar a sentir a diferença, sabe? Quando realmente começar a declinar o estoque, a tendência, conforme declina o estoque de nutrientes do corpo do bebê, automaticamente ele vai aumentando o interesse dele pela comida. Isso é natureza, isso é confiar no desenvolvimento do bebê, isso é confiar de que ele é capaz de te mostrar o quanto ele está preparado, né? Então, BLW é isso, é respeitar, olhar para esse bebê, ver o momento que ele está pronto e apostar nisso. Só que não pode ser feito de qualquer maneira, não pode ser dado um pedacinho de comida para o bebê de qualquer jeito. Isso é muito perigoso. O que eu acho do BLW em relação à segurança é que, normalmente, se o BLW é feito por uma família que estuda a abordagem, que entende o conceito da abordagem de maneira ampla, o BLW é muito mais seguro do que uma família que está colocando comida dentro da boca do bebê. Por que eu falo isso? Não é uma crítica a quem está alimentando as crianças com colher, nada disso. Eu respeito muito quem faz outros tipos de abordagem. Para mim, esse não é um problema. Eu acho que a família que procura novas maneiras de fazer, ela deve ser acolhida, e as famílias que não conseguem fazer de maneiras diferentes, elas também devem ser acolhidas. Mas funciona assim: a família que vai fazer BLW, a primeira questão que vem ele não vai engasgar? Quando vem essa questão dele não vai engasgar, a família, a primeira coisa, ela precisa saber manobras de desengasgo. Se está com medo que o bebê engasgue, a gente aprende manobras de desengasgo. Tem a manobra de Heimlich, tem fotinho no álbum aqui do grupo de como se faz. Aliás, todas as pessoas que lidam com crianças, com bebês, se alimentando, independente da idade, precisavam saber sobre manobra de desengasgo. Bebês, crianças, adultos, idosos engasgam. E engasgam com líquido, com papinha, com leite, com água, com sopa, com creme, com pedaço. Eles engasgam. O risco de engasgar existe em qualquer abordagem, e a família precisava ser orientada, e a maioria não é orientada em relação a manobras de desengasgo, né? Então, a primeira coisa que a família que procura o BLW faz é se antenar como é que se faz uma manobra de desengasgo, e ela fica preparada para agir no momento de acontecer, se acontecer um engasgo. A segunda coisa que a gente tem que pensar é que esse movimento de gag, né, esse gag reflexo, gagning reflexo, ou reflexo de gag que eu falei lá no começo, que é um mecanismo de proteção do bebê natural, ele se dá porque, anatomicamente falando, a anatomia da glote, epiglote, faringe, traqueia do bebê, ela é um pouquinho diferente de um bebê maior, de mais de 2 anos, por exemplo. O bebê nasce com a epiglote bastante elevada. A epiglote, ela é como se fosse a proteção de entrada do alimento, para que ele não entrasse direto na traqueia. Então a gente tem a traqueia, por onde entra o ar, e atrás, né, onde deve entrar a comida. Essa epiglote do bebê, considerando que aqui é o fundo da boca do bebê, fundo da garganta, da boca mesmo, né? Aqui em cima a úvula, a epiglote praticamente encosta na úvula. Quando o bebê está sugando, não sei se dá para ver, quando o bebê está sugando, a epiglote está bem fechadinha assim, o bebê a boquinha do bebê enche. O leite bate, aqui a epiglote baixa. Quando a epiglote baixa, o leite passa e cai direto no lugar correto para ir para o estômago. A traqueia fica protegida aqui embaixo, praticamente vedada, com a epiglote do bebê. Por isso os bebês respiram enquanto mamam. Eles têm anatomicamente um sistema de proteção contra engasgo.
E esse sistema de proteção contra engasgo, ele é bastante sensível. Enquanto o bebê está lá fazendo o movimento de, né, sucção e deglutição do leite, sucção e deglutição do leite, de repente ele entra em contato com algum pedaço dentro da boca. Se ele não tiver controle sobre esse pedaço dentro da boca, e esse pedaço de repente for entrar num lugar errado, ou for maior do que o tamanho que ele pode engolir, em vez de abrir a epiglote faz um movimento de ânsia. É como se a gente colocasse o dedo no fundo da boca e fala, o bebê faz a mesma coisa. Ele faz esse movimento de ânsia, a língua faz toda uma movimentação para empurrar esse alimento para fora. Ou ele vai ficar dentro da boca para o bebê mastigar de novo e engolir, ou normalmente o bebê cospe. Isso é natural, o bebê não precisa pensar para fazer isso, ele não precisa estar, como é que se fala? Não, ele precisa estar preparado sim, ele só não precisa pensar sobre isso. É natural do bebê. E se ele está preparado, se ele está sentado numa posição correta, esse movimento faz e protege o bebê do engasgo. Quando que acontece um engasgo de fato? O engasgo de fato normalmente é uma aspiração, onde um objeto, alimento ou não, ele bloqueia parcialmente ou totalmente a traqueia. E normalmente o engasgo, ele é algo que um bebê faz assim, ó, e para. Não tem respiração, não tem essa coisa da ânsia. A ânsia são jatos de ar que o corpo manda para o bebê conseguir botar isso para fora. Então, não tem isso no engasgo, sabe? Normalmente o bebê faz e não sai. No movimento de gag, ele é rápido normalmente e o bebê continua passando ar, tá? Ele faz, sabe, como se fosse vomitar, mas ele respira enquanto ele faz isso, sabe? E os jatos de ar normalmente mandam para fora o alimento bastante rápido. Nesse momento não pode mexer no bebê. Se ele está conseguindo resolver, se ele está conseguindo fazer um movimento de ânsia, ele está se resolvendo. Se você enfiar o dedo, você pode empurrar o alimento mais pro fundo da garganta e aí causar um engasgo de fato. Então, é observar. O bebê começou a fazer um movimento de gag, se ele parar e não tiver mais, sabe, tentativas de botar isso para fora, isso é um engasgo. Engasgo precisa de manobra de Heimlich e é urgente. É na hora que você viu que o bebê parou de respirar, normalmente questão de segundos, a boquinha já começa a ficar roxa, vira para baixo e faz a manobra de Heimlich. Mas você precisa saber qual que é a diferença do engasgo e do gag reflex. Para saber isso, eu só fui aprender assistindo vídeos e mais vídeos de Gagning Reflex e de engasgo de fato não tem, mas a gente sabe como é se engasgar. O engasgo no adulto é muito mais sério, porque conforme o bebê cresce, a epiglote que lá fechava e vedava a traqueia, ela vai descendo, vai ficando mais curtinha. Então tem espaço ali para passar alimento para a traqueia. Por isso que o engasgo no adulto é uma coisa desesperadora. Não é assim para o bebê. Para o bebê é muito, muito mais tranquilo. Então, precisa descobrir qual que é a diferença do engasgo e do gag reflex, né? E as famílias que procuram o BLW, elas descobrem. Então eu vejo muita gente falando assim, meu filho engasgou, eu fui tentar dar um pedaço de alimento, ele engasgou. Aí eu falo, bom, vamos lá, ele engasgou mesmo? Ele ficou arroxeado? Ele ficou sem ar? Ou ele só fez um movimento de ânsia? Aí fala, não, ele fez um movimento de ânsia. Eu falo, não, isso não é engasgo, isso é gag. Ele estava fazendo, não precisava nem mexer no bebê. Às vezes a gente acaba apavorando e mexendo no bebê, assusta o bebê. Aí o bebê passa um período sem querer comer. Porque, né, criou uma tensão ali em relação àquilo que ele estava fazendo. Então, assim, por que para mim o BLW, quando a família está entendendo qual é o conceito, é muito seguro? Por isso, porque a família se prepara para o engasgo, se prepara para o gag reflex, e a família procura saber o que eu posso e o que eu não posso oferecer para esse bebê. Quando a gente pensa no que pode e o que não pode oferecer para esse bebê, gente, eu não estou conseguindo ler todas as mensagens, daqui a pouquinho eu vejo, tá? Eu vou dar uma olhadinha e depois eu tento responder, tá? Quando a família procura pelo BLW, né? E ela procura estudar pelo BLW, me perdi, vocês ficam falando um monte, eu não sei nem o que eu estava falando. Vou voltar, pera lá. Que a família está mais preparada, né? Que eu acho que o BLW é mais seguro quando a família está preparada e está entendendo como que é a abordagem, o que pode e o que não pode oferecer. Lembrei. Então, o que pode e o que não pode oferecer. Para saber o que pode e o que não pode oferecer, a gente tem que ver que fase de desenvolvimento está o bebê. Com 6 meses, o bebê normalmente ele só faz a apreensão palmar. A apreensão palmar são todos os dedos, ele fecha aqui. Normalmente ele não faz a mãozinha, assim, ele faz o dedinho assim no alimento, certo? Isso aqui é uma apreensão palmar.
Quando ele leva a boca, ele não ainda, né, bem no comecinho, ele ainda não sabe que tem que abrir para colocar algo dentro da boca. E olha como a natureza é linda. Ele não faz isso porque isso evita de que ele pegue um objeto muito pequenininho. Tô sem objeto muito pequenininho aqui, mas enfim. Que ele pegue um objeto muito pequenininho e consiga levar dentro da boca e abrir. Por quê? Porque isso é perigoso para ele. Então a natureza não deixa ele fazer esse movimento de ir colocar na boca. Se acontece isso, é realmente um caso, uma exceção, não é regra. Então o bebê, ele faz uma apreensão palmar. Se você quer que ele se alimente através de pedaços, de que ele controle aquilo que está entrando dentro da boca dele, você precisa colocar pedaços que ele consiga fazer isso e ainda sobre nas pontas, porque são as pontas que ele vai conseguir colocar na boca, certo? Então, por isso a gente fala, cortar em tamanho batata palito, né? Cortar de tamanho maior do que a palminha da mão dele. Aí, outra coisa que as pessoas falam, mas ele não tem dentes. Os dentes estão formados já, alguns bebês até nascem de dente, mas enfim, os dentes já estão formados embaixo da gengiva. E a gengiva é bastante forte. Só quem tomou mordidas no peito sabe o quanto uma gengiva é forte. Enfim, a gengiva é bastante forte. Como que eu sei qual que é a consistência adequada do alimento para aquele bebê? Consistência adequada é a consistência de que se eu pegar um pedaço, colocar na boca sem usar os dentes, eu conseguir quebrar o pedaço com a língua e esmagar esse pedaço com a língua no céu da boca, isso significa que o bebê vai conseguir macerar esse alimento com a gengiva. Então esse é um teste que a gente faz para praticamente todos os alimentos no começo, depois você já vai relaxando porque você já vai pegando o jeitinho. Mas testar. Bom, deixa eu ver a textura disso aqui. Essa batata tá no ponto certo pro meu filho macerar a batata com a gengiva. Então eu vou lá e eu testo. Consegui com o céu da boca, tá numa consistência legal. Não pode ser muito mole. Muito mole, o bebê não tem controle da força. Ele vai esmagar, aquilo vai ficar difícil, ele vai ficar irritado porque ele tá muito interessado em pegar aquilo e aquilo tá muito difícil. E isso vai virar um transtorno. Enfim, tem que estar numa consistência que ele consiga pegar, sem quebrar, sem esmagar demais. E quando colocar na boca ele consiga esmagar com a gengiva. Isso a gente testa fazendo isso com a língua no céu da boca. Outra coisa que a gente fala, a lista dos proibidos, do que pode e que não pode, na verdade do que pode. A lista do que pode é imensa, gente, praticamente pode tudo, desde que esteja numa consistência adequada, num tamanho adequado para que esse bebê possa pegar, levar à boca e comer com segurança. Então, não existe uma lista de coisas que o bebê pode comer, porque vai mudar. No Japão vai ser uma lista de legumes que eles têm lá, na Ásia vai ser outro, no Brasil outro, nos Estados Unidos outro. As culturas são diferentes, e o que cada bebê come em cada país, em cada cidade, em cada estado do Brasil até é diferente, é culturalmente diferente. Então, pode praticamente tudo, desde que você olhe para esse alimento e fale, bom, meu bebê só faz apreensão palmar, não tem dente nenhum, ele vai macerar com a gengiva. Ele consegue fazer isso? Consegue? Então você pode dar para ele. O que não pode? O que não pode eu sempre falo, são divididos em dois grupos. São divididos nos grupos no grupo que não pode, porque não é seguro para o bebê dele comer, ele pode causar um engasgo, ou não pode porque não é saudável para o bebê. O que não é saudável para o bebê, gente, acho que todo mundo já sabe. Até o pediatra fala isso na hora que você sai da consulta dos 6 meses lá. Mel não pode antes de 1 ano porque pode dar botulismo. Danoninho, nuggets, comida industrializada, açúcar, sal. Todas essas porcarias que não podem porque fazem mal. Agora, o que não pode porque causa risco de engasgo? Oleaginosas. A oleaginosa é amendoim, castanha, nozes. Todos esses, eles têm uma consistência que o bebê não consegue lidar dentro da boca. É preciso oferecer isso? É preciso oferecer isso. Como que a gente oferece? Para aquelas que querem oferecer, normalmente ralado, bem pequenininho, misturado com um outro alimento, um bolinho de feijão, um bolinho de arroz, de forma que esse outro alimento envolva e não fique farelo, para a criança não correr o risco de aspirar, tá? Então, pode dar castanha, noz, amendoim, gergelim, não sei o que, aveia, farinha, trigo, o que vocês quiserem dar? Pode, desde que seja em alguma preparação que envolvam esses alimentos de maneira que não fique granulado, pedacinho, que o bebê possa aspirar, né? No omelete dá para misturar e tal. O que mais que não pode? Esses são os primeiros, assim, amendoim, castanha, essas coisas duras, não pode de jeito nenhum. O que mais que não pode?
por questão de segurança, tá? O que não pode por questão de saúde, eu acho que todo mundo consegue dar uma pesquisada aí. Por questão de segurança, o que mais que não pode? Não pode objetos, né? Alimentos redondinhos como uva e tomate cereja. Tomate cereja e uva, eles devem ser cortados. Deixa eu pegar o meu mouse aqui. Ó, eles são assim, né? Normalmente mais compridinhos assim. Eles devem ser cortados assim, de pé e na vertical. Ou em 4, dependendo do tamanho do bebê, ou ao meio, tá? Não pode ser dado inteiro. Aliás, não deve ser dado inteiro para crianças menores de 4 anos. Até os 4 anos a gente deveria cortar a uva e o tomatinho cereja para entregar para as crianças, para eles comerem. Pipoca não pode, para crianças até 4 anos não podem. As crianças de até 4 anos não podem comer pipoca, mesmo as que têm dente. A casquinha pode causar e causa muito engasgo. O piruá causa muito engasgo. Então, não pode por questão de segurança. Também te amo, Letícia Reis. O que mais que não pode? Folhas verdes fibrosas, tipo alface, couve. Ou você vai picar ela bem picadinha, fazer um refogadinho, ou você vai misturar ela em outros alimentos. Isso eu tô falando logo no começo, tá? Depois o bebê vai se desenvolvendo, vocês vão percebendo o que pode e o que não pode, né? O que mais? Eu não sei, no post fixo aí do grupo tem um mapa de postagem, tem uma lista do que pode e do que não pode, né? E do que não pode por questão de segurança e do que não pode por questão de não ser saudável. Mas se a gente parar para pensar que em cada lugar vai ter um tipo de alimento, eu não vou conseguir falar todos os alimentos que não podem aqui, o que a gente tem que fazer é observar. Observa o meu bebê, ele não faz ele não faz movimento de pinça, ele faz a premensão palmar, ele não tem dentes, ele está fazendo assim assado. Você já sabe, textura de macerar com a gengiva, alimento grande conforme ele consegue pegar na boca. Perto dos 9, 10 meses, alguns bebês antes, aos 8, eles começam a fazer esse movimento aqui, ó. Esse indicador de desenvolvimento nos diz que o bebê já consegue lidar com pedaços menores. E é a hora de começar a diminuir os pedaços. E é a hora também de começar a disponibilizar o talher. Todo mundo acha que bebê que come com BLW nunca vai comer de talher. Eles vão comer de talher. Vão comer porque eles querem. Aliás, de talher não. Eles vão comer com aquilo que o adulto estiver comendo. Se for hashi, vai ser hashi. Se for colher, vai ser colher. Se for, sei lá, tem algum outro instrumento de comer aí? Com as mãos na Índia, vai ser com as mãos na Índia. Então, o talher é uma questão cultural. Mas aqui no Brasil, se o bebê tá vendo as pessoas que cuidam dela comendo de talher, uma hora eles vão querer imitar essa pessoa. Eles vão querer, olha, eu quero comer igual isso daí, me dá aqui esse negócio. E eles vão lá fazer as tentativas e os erros deles. O que eu tava falando mesmo? Sobre o que pode, sobre o que não pode. Onde é que eu fui parar com o talher? Eu esqueci. Bom, enfim. Tem aí a lista do que pode e do que não pode. Então, o que é o BLW? O BLW é você olhar seu bebê no desenvolvimento, depois, lembrei do movimento de pinça. Eles conseguem fazer o movimento de pinça, o pedacinho vai diminuindo. E, gente, papinha ou BLW? Quando o bebê estiver perto de 1 ano, a comida já deve estar com a mesma apresentação da comida da casa. Não pode ser papinha ou não pode ser pedaços grandes ad eterno. Tem que diminuir, a criança precisa exercitar tanto o movimento de pinça, levar na boca, mastigar pequenininho, engolir, sabe? E com 1 ano a comida tem que ser a mesma coisa que todo mundo tá comendo. E a tapioca? Fernanda, a tapioca, meu único medo é se ela não ficar molhadinha, ela ficar grudando no céu da boca, ou ela ficar farelenta e a criança aspirar a poeirinha da tapioca. Então é questão de testar. Tudo que vocês vão dar pro bebê, você precisa testar, olhar pro seu bebê. Ele tem 2 dentes da frente, então não vou dar fruta com casca, por exemplo, porque ele vai morder a casca. Ele tem que morder o coisa. Olha, apesar de que a maioria das vezes que eu dei fruta com casca para minha filha, ela tentou comer, acho que uma vez só, não gostou, ela já foi direto para a polpa. Por que da casca? Porque às vezes escorrega demais, então a gente deixa um pouquinho da casca, é mais fácil deles pegarem e levarem à boca. Às vezes o bebê arranca um pedacinho de casca, e se ele arrancou um pedacinho de casca, a casca foi tipo melão, mamão, que é bem molinha, não de melão que é dura, mas se for uma casca de mamão bem molinha, uma casca de banana, às vezes acaba engolindo, isso não é um grande problema, né? Se ele conseguiu tirar é porque ele consegue lidar com aquilo. Então, a gente olha pro bebê, tem 2 dentinhos na frente, não tem os molarizinhos atrás, não tem, ele tem que macerar com a gengiva, isso tá molinho o suficiente. A carne tem que estar compridinha, a carne, sabe aquelas fibras, os tracinhos que parecem onde a gente consegue abrir a carne? A gente tem que cortar contra aqueles tracinhos, fazendo tipo um X naqueles tracinhos, porque se o bebê puxar um pedaço ou sugar um pedaço de uma carne bem molinha, na hora que soltar, vai soltar nessa fibra, vai soltar pequenininho, e ele consegue lidar, ele consegue engolir.
Então, assim, é perigoso para um bebê, por exemplo, de 6 meses, você dar pedacinhos pequenininhos para ele. Os pedaços maiores são mais seguros, porque eles vão controlar o quanto vai entrar na boca. Se você dá pequenininho, talvez esse pedacinho se perca, ele não consiga lidar com isso na boca. Já para os bebês maiores, pedaços grandes ou pedaços pequenos, ele já vai estar dominando, ele já vai estar sabendo lidar. Então é questão de olhar. BLW é isso, eu olho para o meu bebê e penso como é que eu vou oferecer esse alimento. Praticamente todas as frutas, verduras e legumes estão liberados desde que a gente respeite a apresentação e a apresentação seja de forma segura. Tem receitas no BLW? Não tem. O que a gente faz é inventar coisa para poder dar, por exemplo, feijão, que enquanto o bebê não faz movimento de pinça, a gente não consegue fazer com que ele pegue grão por grão ou que ele pegue com a colher, a gente dá umas amassadas, faz um feijão mais sequinho, mais empapadinho e dá umas amassadas para ele poder pegar tufinhos, né, bolinhos desse feijão. No arroz a mesma coisa, omeletinho para comer ovo. A gente vai inventando, mas não tem de fato. O BLW não é um método com regras sobre o que servir. É uma abordagem sobre como olhar para a nossa comida e servir, sabe? Então, nos Estados Unidos é comum comer omelete no café da manhã. No Brasil não é tão comum. Agora já tá mais, mas enfim, não era. Ou panquequinha, né? Então, nos Estados Unidos eles vão fazer a panquequinha olhando pro bebê e sabendo qual é a panquequinha que ele pode comer ou se ele pode comer. No Brasil a gente olha aquilo que a gente toma de café da manhã e vê o que o bebê pode comer, tá? Então, assim, a Michele tá perguntando de higienizar a casca de fruta, né, com banana. Lavar com buchinha sem nada. Passa uma buchinha debaixo d'água, limpa e depois corta, tá? A Natália tá perguntando do hambúrguer caseiro, o bebê de 6 meses, é meio ok? É total ok. É muito ok. Eu normalmente usava muito aveia para poder dar liga, não ficar tão farelento. Carne moída é ok, filezinho de frango bem molinho é ok. Eu prefiro, inclusive, aquela coxinha da asa do frango que é mais molinha para o bebê morder, tomando cuidado com o osso ou cartilagem que esteja saindo, mas é bom para o bebê comer, melhor até do que o peito, que às vezes fica meio ressecado e pode soltar pedaços grandes e duros. Coisas grandes e duras, redondas e duras, do tamanho de uma moeda de 50 centavos, é tudo perigoso. Só que se você olha, é meio lógico quando você pensa, sabe? Pô, meu bebê faz isso e faz aquilo, ele faz movimentação ele faz movimento de mastigação, ele faz movimento de pinça, ele faz assim, a gente olha e descobre. Macarrão formato parafuso, gravatinha, o espaguete que é muito comprido pode causar engasgo, a gente tem que cortar ou evitar, deixar para dar mais para frente quando já tiver com mastigação bem estabelecida. Mas o gravatinha e o parafuso são excelentes, tá? Couve cortada em tiras e ele engasgou. Fiquei com medo de oferecer novamente. Carla, a couve não pode, nada pode ser dado em tiras para o bebê. Folhas fibrosas precisam estar cortadinhas bem pequenininhas, tá? E refogadas para dar uma amolecida. E mais, eu no começo só dava misturada com outros tipos de preparação. Bom, gente, deixa eu voltar o foco aqui, porque senão eu vou começar a passar receita. Então, o BLW é isso. Não é só dar comida para o bebê em pedaços, tá? Tem que observar o desenvolvimento do bebê. Para ser seguro, a família precisa compartilhar dessa refeição. Eu vou dizer aqui quais são as características, então, do BLW para eu fechar isso daqui, senão eu vou passar muito tempo aqui falando. Bom, todas as refeições no BLW são compartilhadas, a família come junto. O bebê é introduzido a todos os grupos de alimentos desde o começo, não necessariamente na mesma refeição, mas espalhada nas refeições que ele vai fazer, os grupos de alimentos vão sendo apresentados, tá? O bebê se alimenta sozinho, usando as suas mãos, ou o que ele tiver ali à disposição, mas nunca desacompanhado. Um bebê que come em pedaços, aliás, nenhum bebê que come absolutamente de nenhuma maneira deve ser deixado sozinho. O bebê precisa estar acompanhado o tempo todo enquanto come, tá? O que mais? O bebê precisa estar no controle daquilo que vai comer, da quantidade, do ritmo com que ele vai comer, que mais? Ele é o único que vai ficar no controle sobre aquilo que vai entrar na boca dele. E sabe como isso é interessante? Uma das vivências que eu gosto de proporcionar é a seguinte: veda o olho, deita numa cama reclinada para trás e pede para alguém falar, abre a boquinha. Aí você, de olho fechado, sem saber o que tem, a pessoa vai lá e coloca, uma colher dentro da sua goela, dentro da sua boca. E aí pede, você que já é adulto, normalmente, primeiro, não vai saber o que tem lá, é extremamente desconfortável comer dessa maneira e a gente tem que pensar nisso no bebê.
E outra, o risco de você colocar a colher num lugar inadequado, ou num lugar mais profundo, onde o bebê não consegue se defender da colher, porque ele não consegue ter mobilidade de ir para frente e para trás, porque ele é muito novinho, ou porque é enorme para engasgar, sabe? Então o BLW ele é muito seguro por causa disso. Se o bebê está no controle, todo o corpo dele está preparado para receber aquele pedaço. Ele olha para aquilo, ele explora, ele sabe a textura, ele bota na boca. A concentração dele está toda aqui. Ele está sabendo que ele está com um pedaço de comida na boca. Às vezes eles fazem reservinha. Depois eu falo sobre como lidar com isso. Mas, e se entrar pelo lugar errado, automaticamente ele vai se defender. Agora, com uma colher dentro, e o bebê vai fazer e a colher não saiu. Gente, eu acho muito mais arriscado do que o bebê estar no controle do que ele vai comer. Bom, volta. Não há fases. Por que não há fases? Porque tem bebês que vão sentar ou vão se manter sentado com perto de 7 meses, tem bebês que vão fazer movimento de pinça com 8 meses, tem bebês que vão fazer movimento de pinça com 10 meses. Por isso que não tem fases. Você vai observando o desenvolvimento do bebê. É um processo, a gente fala. Natural. A gente não, Jill Hapley, né? Essa maravilhosa. Requer conexão e observação, confiança no seu bebê de que ele pode fazer isso. E é uma transição natural do leite para a alimentação. O bebê, quando está recebendo alimento, a gente precisa lembrar que ele não sabe para que serve aquilo. Quando começa a introdução alimentar não tem nada a ver com o bebê começar a comer. A introdução alimentar tem a ver com o bebê começar a descobrir o que é o alimento, para que serve o alimento, que gosto tem, sabe? É isso que a gente precisa pensar. Então não adianta dar todos os grupos alimentares batidos para um bebê ou amassados para um bebê que ele não sabe qual é a cor, a consistência, o cheiro, o gosto daquilo, porque comer amassado e comer inteiro é muito diferente. Façam o teste de vocês, batam aí, misture, amasse com garfinho, como um pedaço e como amassado, não é o mesmo gosto. Não é o mesmo gosto. Então, introdução alimentar por BLW, o que a gente faz é observar quando o bebê está pronto para comer e dar a oportunidade para que ele coma. Diferente da tradicional, que o adulto está no controle do quanto o bebê vai comer, em que velocidade ele vai comer, e o foco está na quantidade de comida que o bebê vai comer, e aí vale qualquer coisa para fazer o bebê comer, vale galinha pintadinha com o celular preso na testa, eu já vi esse vídeo, quase morri, vale fazer aviãozinho, vale distrair a criança, e isso é um problema, porque uma criança distraída, primeiro que ela não percebe o que ela está comendo, e segundo que ela pode se engasgar porque não está no controle, né? Então, assim, o BLW é isso. É a gente estar mais atento ao bebê, saber o que a gente pode dar para ele, para dar com segurança. Não é deixar o bebê comer sozinho, da maneira que quer, como quer, não. É ficar atento, é saber o que ele precisa e oferecer oportunidade para ele entrar em contato com aquilo. Tá? Então as famílias que não sabiam que era BLW, que ficam espantadas com os nossos bebês comendo em pedaços, eles não estão comendo em pedaços de maneira irresponsável. Tem adultos ali que estão cuidando pela segurança dele que estão olhando para ele enquanto ele come, que estão preparados para saber quando é um gag reflex ou quando é um engasgo, preparados para agir no caso de precisar. Então o BLW dessa maneira é bastante seguro, certo? Era só para isso, eu vou encerrar e, gente, eu peço desculpa que eu não tô dando conta de responder, eu tô com 40 solicitações de postagens, eu modero tudo porque eu não quero que esse grupo se transforme nos grupos que a gente já tem por aí, que cada um posta uma coisa, cada um fala uma coisa, as orientações são horrorosas e a gente já sabe, as pessoas que são mais ativas aqui no grupo sabem quais são as orientações que chegam nas famílias, então o intuito não é criticar essas famílias, mas é acolher e dar informações de qualidade para que essas famílias escolham o que elas vão fazer, né? Então, eu vou continuar moderando tudo, vou dar conta a hora que eu posso. Eu estou pensando até em fazer uma live só sobre as dúvidas e vocês podem fazer sugestões daquilo que vocês querem que eu comente. Tá bom? Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição, como sempre. Beijo, Elis, Carla, Carol... Adriele, de nada, Silmara tá aí ainda, Elis Monteiro, Suzy, Kelvia, Kelly, Dani, Lu, Natália. Obrigada, gente. Eu não vou conseguir responder tudo. Depois eu vou tentar entrar aqui nos comentários e eu vou tentar responder, tá bom? Beijo pra vocês, cuidem dos seus bebês.